sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Alesp Cidadania. E hoje, para conversar aqui com a gente, eu trago Jesus dos Santos, ele que é da Mandata Ativista aqui da Assembleia Legislativa do Estado. Trago também a Naila de Souza, que é vereadora da cidade de Vinhedo. Trago também a Janete Pietá, que é ex-deputada federal. E a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui sobre assédio às mulheres. Sejam bem-vindos. Eu vou passar a palavra primeiro para o Jesus dos Santos e, na sequência, também para as nossas convidadas. Agradeço o convite, agradeço a presença da minha colega de partido, a Naila, vereadora de Vinhedo, e uma das mulheres, né, mais importantes aqui para o estado de São Paulo, que é a ex-deputada federal e atual vereadora na cidade de Guarulhos, a vereadora Janete Pietá, por a gente estar aqui nessa tarde fazendo esse papo, esse debate, esse diálogo que faz fundamental importância para o atual momento que a gente vive, sem sombras de dúvidas, mas que possa, assim, delinear os próximos passos, as próximas gerações. Problemáticas que nos afetam há muito tempo e que cabe a nós, como diz no jargão do futebol, jogar no peito e chutar para o gol. Eu quero dizer com isso, só cabe a gente aperfeiçoar as relações sociais que vivenciamos cotidianamente, para que não exista aí, né, agressões às mulheres, para que de fato elas tenham as suas liberdades e seus direitos e dignidade garantidos. Isso depende, sobretudo, da gente, homem. É isso mesmo, Jesus. E agora eu vou passar a palavra para a Naila de Souza, para ela falar um pouquinho também da importância da gente debater esse tema no programa de hoje. Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, queria dizer que sou extremamente feliz e honrada em estar nesse espaço, também com o co-deputado Jesus, com a vereadora Janete. Fico feliz sempre de encontrar nesses espaços mulheres, né, como a vereadora Janete, que está aí já há mais tempo nessa caminhada. Fico feliz porque entendo que mulheres como a Janete abriram espaço também para que eu estivesse aqui hoje. Isso é muito relevante, muito importante para mim. A gente está num mês que é um mês simbólico, né, da luta das mulheres. E eu venho mesmo aqui no meu município pautando esse tema, sempre relembrando que é um mês simbólico, mas que não significa um mês comemorativo, né? Pelo contrário, ele é sempre um mês para lembrar que nós temos muito ainda que mudar na nossa sociedade. Então, acho extremamente importante a gente estar pautando isso, porque a gente está num momento difícil para as mulheres, né? Muito difícil. A pandemia está sendo difícil para todo mundo, mas para as mulheres de formas bem específicas. Apenas para mencionar uma das dificuldades, antes de passar também a palavra, a gente está aí no pior momento para a mulher nos últimos 30 anos em inserção no mercado de trabalho. Isso significa o aumento da vulnerabilidade da mulher também dentro do seu próprio lar. Então, agradeço esse espaço, é importante a gente estar aqui pautando esse tema. Tá certo, Naila. Eu vou passar também a palavra agora à Janete, ela que é, então, ex-deputada federal, vai conseguir trazer para a gente um pouquinho da ideia desse assunto e de políticas públicas, né, a âmbito nacional, mas ela também, como vereadora aí por Guarulhos, pode contar um pouquinho para a gente sobre as políticas públicas do município dela. E eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre a importância desse tema, Janete. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a você, ao Jesus. Muito obrigada, Jesus. Você me chamou uma responsabilidade muito grande. E também boa tarde, Naila. Que bom estarmos aqui para discutir um tema relevante. Em primeiro lugar, eu tenho uma clareza. Nós defendemos a democracia. E se
democracia, a participação de todos, e nós, mulheres, somos quase 52% da população brasileira, na minha cidade, Guarulhos, também, não existe democracia sem participação de mulheres. E, ao mesmo tempo, nós vivemos uma sociedade machista, sexista, em que sempre procurou colocar a mulher como o lugar de mulher é na cozinha, e que a Lei Maria da Penha deixou bem claro que não é isso. Mas, antes disso, eu quero chamar a atenção para a nossa Constituição. No seu artigo 5º, deixa bem claro: somos iguais perante a lei, homens e mulheres. Portanto, em uma Constituição de 88, que frisa esse aspecto de igualdade, é inadmissível viver com a violência contra a mulher, de qualquer tipo de violência. Portanto, me sinto também honrada, agradeço e vamos ver como é que nós vamos dialogar sobre esse tema de tão grande relevância. Parabéns pela escolha desse tema no mês da mulher. Tá certo. Eu acho que para a gente começar, né, esse nosso debate, acho que a gente podia falar um pouquinho, né, da questão da mulher na política. Vocês que são mulheres, né, a Janete, a Naila, que estão dentro da política, qual a importância da gente ter cada vez mais mulheres dentro desse cenário? Aí a gente pode começar pela Naila e depois eu passo para a Janete. Bom, acho que como a Janete trouxe, né, em primeiro lugar é a questão da democracia. A gente precisa entender a importância do fortalecimento da democracia para que existam, de fato, políticas públicas para todas as pessoas, para toda a população. É bem interessante a gente observar que nesse momento difícil que a gente está passando de crise econômica, crise sanitária, uma crise política, momento difícil do país, são mulheres na política que têm pautado as necessidades que afetam mais as mulheres. Por exemplo, a questão de escola como um espaço de serviço essencial. Eu tenho observado, gostaria de ouvir também vocês, que são, em maior parte, mulheres na política que estão pautando esse debate, trazendo estudos, dados, evidências para pensar as políticas públicas também, de um possível retorno às aulas. E isso tem um porquê, né? Nesse momento em que as crianças estão em casa, esse cuidado o cuidado doméstico, o cuidado com as crianças, o cuidado com os idosos, que a gente chama de trabalho reprodutivo e não remunerado, é um trabalho que recai maiormente sobre as mulheres. Então, eu entendo também a importância da participação das mulheres na política para também trazer essa realidade que nos afeta, que é a realidade que nos afeta na pele. Tá certo, eu passo a palavra agora para a Janete também. Bom, eu entendo democracia com participação igualitária de homens e mulheres, mas, infelizmente, eu gostaria de deixar bem claro que, na política, nós somos minoria, né? Mesmo com o crescimento que ocorreu na minha cidade, de 4 passamos para 7 vereadoras, ainda somos muito pouco em relação ao que deveríamos ser, tendo em vista essa defesa da democracia. A questão da importância da participação da mulher na política se deve eminentemente porque nós, mulheres, buscamos concretizar a política. Por exemplo, a importância da política de creches. Quem mais luta por isso no cotidiano são as mulheres, né? E, aliás, quando deputada federal, nós lutamos para responsabilizar não só homens, não só mulheres, mas também homens, como responsável dessa política, né? A mulher sempre está com a função de cuidar, né? Mas nós temos que ver que não
que hoje grande parte das mulheres são arrimos de família e têm a responsabilidade de cuidar e de prover o lar. Então, a política de emprego tem que ser necessária. E aí eu quero trazer um dado muito sério. Mas, durante essa pandemia, mais de 50% de mulheres tiveram que cuidar de mais alguém, ou qualquer parente, pais, irmãos, né? Além dos filhos. E 52% das mulheres negras perderam o emprego. Então, isso é gravíssimo, tendo em vista que a realidade brasileira mostra que hoje muitas mulheres é que são arrimos, que são a chefe da família, né? E aí eu queria refletir uma coisa muito séria, que é a questão de política de segurança alimentar. O nosso povo está passando fome. Então, implementar nas cidades restaurantes populares para alimentar o povo, e não só em algum período, mas permanentemente, é fundamental. Além de políticas de emprego e renda. Eu considero que são políticas necessárias, permanentes, enquanto houver desemprego. Mas, nesse momento de pandemia, ainda se faz muito mais importante. Além disso, eu não posso deixar de falar da política de saúde. Ora, nós estamos vivendo o mês da mulher. Eu recebi uma foto mostrando, todos sabem que o câncer que mais mata a mulher é o câncer de mama. Então, nós precisamos de políticas públicas, não só para o Covid, está certo, a vacina já para todos e todas, mas também políticas públicas para essa questão. Está faltando ginecologista aqui em Guarulhos, está faltando exames e procedimentos urgentes para tratar casos emergenciais que independe da pandemia, né? Então, eu tenho trazido para a pauta essa questão dos municípios, e nós aqui em Guarulhos aprovamos a questão de vacina para o município fazer consórcios para vacina, mas também é necessário buscar o atendimento a doenças específicas das mulheres, que está ficando cada vez mais grave, porque 2020 praticamente a saúde também ficou paralisada. É verdade. E quando a gente traz esse tema, né, assédio às mulheres, são muitas coisas, né, que englobam dentro desse tema. A gente está falando aqui da importância de ter mulheres na política, do mês da mulher. A gente tem dados da Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo alarmantes do número de feminicídio e do número de casos notificados de violência contra a mulher, né? A gente sabe que com esse período aí de isolamento social, distanciamento social, esses números aumentaram mesmo. A gente tem os casos notificados e ainda tem os que não são notificados, então a gente vê aí uma realidade muito triste, né? E eu queria que o Jesus fizesse o alerta, então, sobre esse tema, né? O assédio à mulher. É importante a gente lembrar, porque infelizmente foi desse jeito que a nossa sociedade foi construída, de que o machismo está internalizado em todas as estruturas. E está tão internalizado em todas as estruturas que o que a gente tem como presidente da República é o exemplo, né, do machismo, né, que se perpetua em outras camadas de nossa sociedade. O debate da militarização, do armamentismo, o reforço desse estereótipo de homem bruto, agressivo, de que homens não compartilham afeto com outros homens. Essa narrativa que está imposta, que está impregnada em nossa sociedade, revela cotidianamente, né, dados assombrosos. Eu permito-me a dizer que eu, enquanto homem preto, de periferia, talvez
talvez de outras formas, mas o machismo, né, a qual foi, né, parte da construção dessa sociedade racista, transfóbica, me machuca de outras formas. Porque quando eu vou olhar, né, na minha ancestralidade, vou olhar para trás, eu percebo que o processo de civilização, a qual, antes desse processo de colonização que a gente está vivenciando aqui, eram rainhas que constituíam os grandes reinos, as relações entre homens e mulheres nas sociedades africanas se davam de uma outra forma. E, nesse sentido, como parte desse processo de construção de nossa sociedade, que foi um arrancado de África e foi imposto a essa construção de sociedade, eu afirmo aqui, até porque só há 132 anos, né, as comunidades pretas têm a possibilidade de ter família, que se resgatarmos, né, lá atrás, vai ser possível a gente produzir, né, um outro formato de relações e que, sem sombras de dúvidas, coloque, que faça a justiça de reposicionar a mulher no lugar que ela nunca deveria ter saído. Eu tenho acompanhado no Instagram um perfil lá chamado Descobrindo a África. E no mês de março, inclusive, ela fez uma série de postagens, né, que justamente reposicionam, né, a mulher no lugar de liderança, né, a mulher no lugar de centralidade, né, nas civilizações, nas sociedades. E é isso, de bate-pronto, que eu acredito que a gente precisa fazer o resgate. Agora, sem sombras de dúvidas, nesse diálogo aqui, eu não posso fugir, né, embora toda essa construção histórica, de que nós, homens pretos, que, né, passamos por esse processo histórico, ao mesmo tempo que isso incide sobre os nossos corpos, nós reproduzimos cotidianamente, né, tais ações e que, de alguma forma, né, contribuem aí para esses dados vergonhosos em nossa sociedade. E aí, esses altos índices de feminicídio, no meu ponto de vista, e é importante dizer aqui que estou mais para escutar, para aprender, para me corrigir o meu percurso, do que trazer informações que possam ser... É mais um lugar de contribuir para a luta do que de ocupar o lugar do que a Janete e a Naila já têm trazido aqui, que para mim é mais um aprendizado do que qualquer outra coisa. Mas, para mim, a sociedade cultural, né, que a gente já vive, né, mais a supervalorização do conservadorismo, do individualismo, do machismo que tem se acentuado, sobretudo, né, de 2016 para cá, é o que tem, inclusive, contribuído para esses altos índices de violência contra as mulheres. Eu digo que, para mim, é fundamental participar desse debate, sobretudo como ouvinte, para fazer escuta, porque nós reproduzimos tais violências. Para contribuirmos do ponto de vista do parlamento, a gente tendo a oportunidade de ouvir as companheiras e poder usar o nosso exercício, das ferramentas que a gente tem, para entrar nas fileiras de luta, na contribuição que as irmãs, historicamente, aí já vêm, né, lutando. Então, não é novidade para ninguém, e o nosso corpo tem que servir para ajudá-las a derrotar o patriarcado, o machismo, que afeta de mulheres a homens. Tá certo. Janete, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente agora sobre a questão das políticas públicas. O que a gente tem hoje, né, de políticas públicas? Aí eu peço para você
dar uma pincelada, né, nessas políticas públicas a âmbito nacional. O que a gente tem hoje para defender essas mulheres de assédio, seja no trabalho, enfim? Bom, eu quero, antes disso, fazer um parênteses, saudar o Jesus e dizer, irmão, né, irmão de luta e de cor. Domingo, dia 21, foi o Dia Internacional de Combate ao Racismo. E hoje, por coincidência, também é o Dia Internacional em memória das vítimas da escravidão e do comércio transatlântico de escravos, né? Segundo as Nações Unidas, mais de 15 milhões de pessoas estiveram à mercê desse tráfico. E aí, os nossos ancestrais que vieram da África sabem muito bem. Então, eu queria dizer que, além de machismo e sexismo, nós temos que combater o racismo, né? Porque a mulher e o negro, tanto a mulher negra como o homem negro, sabe o que é o racismo. E tanto o machismo quanto o racismo faz parte da estrutura do nosso Estado. E aí, reforçar que vidas negras importam. Mas eu queria falar de leis antes de falar de políticas. Eu quero falar da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma das leis mais importantes e, no seu artigo 7º, deixa bem claro os tipos de violência. Mas o principal dessa lei é que, em briga de marido e mulher, o Estado mete a colher. Mas mete a colher não para dar valor ao homem machista, né? Mas para parar com aquela política anterior de cesta básica para o agressor. Hoje, quem agride a mulher é passivo de prisão, né? Então, eu considero, por exemplo, que a Lei Maria da Penha, nós mulheres temos que saber de cor, né? E nós mulheres temos que orientar as mulheres nesse momento de pandemia, onde mais mulheres sofrem violência, da importância dela procurar os seus direitos e procurar abrigo e movimentos de mulheres e também no Estado. Apesar de que, ao nível nacional, nós temos um homem misógino, né? Que tanto menospreza mulheres quanto negros. Então, medidas protetivas. É importantíssimo que o Estado tenha medidas protetivas. Por exemplo, se o homem está ameaçando a mulher de morte, o Estado tem que rapidamente buscar afastar esse homem, tirar as armas, isso tudo está na Lei Maria da Penha. Como também, eu considero que foi uma política perfeita do período da Dilma, a Casa da Mulher Brasileira, onde, nesta casa, que só tem uma em São Paulo, e deveria ir para todo o Estado, deveria ter o acolhimento da mulher, levá-la para a saúde se ela tiver ferida ou ainda chegar ainda com problemas físicos, o acolhimento à criança, o acolhimento psicológico, quer dizer, a delegacia da mulher estar ali para acolhê-la e muito mais do que isso, ter um espaço de requalificação da mulher para o mundo do trabalho. Isso é a concepção da Lei Maria da Penha. A mulher ser atendida de uma forma global para que ela saia do círculo de violência. E digo, violência contra a mulher é crime, está na nossa Constituição, no artigo da família. Portanto, parem de agredir as mulheres e cumpra-se a lei. Nós temos muitas leis, mas elas nem sempre são cumpridas. É verdade, Janete. Eu vou pedir para a Naila, para ela falar um pouquinho também dessa questão de política pública e de leis. Ela que também é uma vereadora, mulher, jovem, queria que ela contasse um pouquinho dentro da experiência dela também.
Eu acho muito interessante um ponto que o Jesus trouxe também a Janete. O Jesus falou, o machismo, ele é estrutural, né? Ele está em todos os espaços da sociedade. E aí a Janete também trouxe a questão da Lei Maria da Penha, que é muito completa, muito bem elaborada e que é um respaldo muito grande para nós mulheres. A Lei Maria da Penha, ela traz para mim algo que é fundamental, que é trabalhar essa transformação dessa cultura machista, né, para uma cultura onde homens e mulheres têm os mesmos direitos, pelo viés da educação, da conscientização, né, de campanhas educacionais. A gente vê que muitas vezes o debate sobre assédio, violência contra a mulher, violência doméstica, ele às vezes caminha para uma perspectiva que é a perspectiva do punitivismo. Nós sabemos que um agressor ser punido pelo que fez é importante, mas não é só isso, não é apenas isso que vai de fato transformar a realidade para as mulheres. E aí, quando a gente vem para o município, para os municípios, que é um pouco da pergunta que você traz, né, da minha realidade como vereadora, a gente vê que, na maioria das cidades, a Lei Maria da Penha ela não é bem executada. Então, por exemplo, a Janete falou sobre as medidas protetivas, né? Uma mulher, quando ela sofre um tipo de violência, ela pode fazer o boletim de ocorrência e receber, então, essa medida protetiva de que o agressor precisa ficar longe dela, não pode chegar perto do trabalho, não pode ter contato. É uma forma de protegê-la. É importante, mas isso também não garante que ele não vá continuar insistindo. E aí a gente tem uma política pública que já existe, que é a Patrulha Maria da Penha, em que uma viatura da Guarda Municipal, ela fica exclusiva para fazer a ronda, protegendo essas mulheres. É uma política pública que é muito importante, ela é efetiva, porém, usando como exemplo a minha cidade, e eu sei que isso infelizmente acontece em outros municípios, acaba que, por falta de investimento também nas guardas municipais, que ficam sem condições de trabalho, de viaturas, muitas vezes essa viatura que é para essa política pública específica vai ser usada para outros fins. Então, agora há pouco, eu acabei de sair de uma reunião com a secretária de assistência social da minha cidade. Aqui nós temos na Câmara Municipal a Procuradoria Especial da Mulher, que é um órgão dentro das câmaras que serve para acompanhar denúncias, acolher denúncias, encaminhar. E para isso, hoje eu sou a procuradora especial, para isso eu preciso entender quais são, de fato, as políticas públicas que tem na minha cidade, quais são os serviços existentes. E nesse momento eu estou fazendo esse levantamento por aqui e a gente vê que, na verdade, os serviços não são bem articulados como deveria ser. Quando uma mulher faz uma denúncia, isso é muito importante da gente saber. Oi, desculpa, não ouvi. Pode continuar, Naila, perdão. Imagina. Quando uma mulher faz uma denúncia, quando ela vai até uma delegacia, significa, na verdade, que ela passou por outros serviços que já falharam nesse acolhimento. Então, que outras políticas públicas já falharam. Então, acho assim, a primeira coisa é, de fato, fazer com que nos municípios as leis sejam aplicadas e que os serviços tenham todos esse olhar para o acolhimento. Esse é um caminho, na verdade, que ainda está muito no início na nossa realidade brasileira. A gente ainda está muito engatinhando nas políticas públicas para as mulheres. Verdade. Naila, um ponto bastante interessante, né, que você tocou foi, com certeza, né, a Janete também falou sobre isso, a Lei Maria da Penha é uma lei muito importante. Mas essa questão que você trouxe de muitas vezes ela não é executada da forma que deveria, é muito importante você trazer, porque a gente sabe que muitas mulheres vítimas de feminicídio,
elas chegaram a pedir ou tinham a medida protetiva e mesmo assim elas acabaram perdendo a vida ou se repetiu, né, as agressões. Então é algo bastante interessante. Então, no que será que a gente poderia, de repente, trazer como ideia para que isso fosse realmente colocado de forma efetiva, funcionasse, para que a gente conseguisse, né, salvar o Estado e o município consigam salvar a vida dessa mulher e diminuir aí esses índices? Bom, em primeiro lugar, se abriu assim para todo mundo, eu acho, Naila, que tá corretíssimo dizer assim que eu me sinto muito feliz de como, quando deputada federal, foi durante a minha gestão de 3 anos, que foi criada a Secretaria da Mulher e a Procuradoria Especial da Mulher. Na minha cidade também tem, eu já fui procuradora e também já fui na Comissão da Mulher como presidente. Mas eu queria ressaltar 3 coisas. A primeira coisa que eu não consegui ainda na minha cidade, eu fiz um projeto de lei, que até depois nós podemos conversar, que é a Lei Maria da Penha vai à escola. Por quê? Porque, além de criar tudo legalmente de proteção à mulher, se nós não mudarmos a educação desde ter idade, que é pelo diálogo que se resolve e não pela violência, uma criança que vê o pai batendo na mãe vai repetir essa violência, porque no subconsciente dela fica que aquilo é normal, né? Ainda mais numa sociedade que se orienta, minha filha, é ruim com ele, pior sem ele. Essa cultura de manter a violência, né? Então, esse projeto ainda não foi aprovado na minha cidade. A Lei Maria da Penha vai à escola, que é fundamental. Tem que mudar esse conceito de construção de cidadania, né? E por isso é muito importante esse programa, esse debate sobre cidadania. A segunda coisa, a Patrulha Maria da Penha, você colocou correto. Aqui eu até quero saudar a inspetora Darcy, nós temos também, porém, muitos casos e um pouco o efetivo pequeno, porque não se dá a importância de atender a essa questão, né? Então, tem que haver isso. Agora, tem que haver uma reeducação também dos gestores em todos os níveis, porque banalizar o tratamento à mulher e achar que isso não é relevante faz parte desse quadro de machismo, né? É necessário, por exemplo, aqui em Guarulhos, nós somos 1.300.000 e poucos mil, quase 1.400.000. Nós temos uma delegacia da mulher. Só na região que é mais violenta, que é a região dos Pimentas, né? Tem mais de 350.000 habitantes, né? E é uma região violenta. Quer dizer, se nós no Estado... Primeiro, é necessário que a política para a mulher não fique na mão, desculpa dizer tão claramente, a Damares é uma anti-mulher, né? Porque não basta ser como mulher, como disse Simone de Beauvoir, ela é fisicamente mulher, mas a cabeça, ela acha que se resolve apenas vestido de rosa. Né? Eu, por exemplo, estou vestida de lilás porque eu sou a mulher que entende que é para a luta. E se eu usar rosa, é o rosa-choque, para não me provoque, porque eu sou rosa-choque, não rosa-bebê ou rosinha, né? Então, temos que mudar essa política de que pensar que para resolver os problemas da mulher vamos dizer, vestir uma cor, né? E aí nós temos muitos outros tipos de violência. E aí eu, tristemente, gostaria de ressaltar a violência sexual contra crianças, principalmente praticado no âmbito doméstico ou por conhecidos ou vizinhos. E, por exemplo, nós só temos aqui no estado, Guarulhos tem que recorrer ao Pérola Baico para acolher a violência sexual. Nós precisamos de mais política de acolhimento à violência física, sexual, moral, né? Porque muitas mulheres entram em depressão porque ela você não presta, você é isso, né? Psicológica, você é gorda, você é feia. Então, nós precisamos de mudar essa concepção
e a mulher precisa de entender que nós, parlamentares, e aí agradeço você, Jesus, que tem esse respeito, que temos que ser tratados iguais perante a lei. Homens e mulheres, negros e brancos, e índios, amarelos, né? Temos que caminhar para uma sociedade de construção de um novo patamar de democracia, né? Mas sem mudança de educação é muito complexo. E também o Estado tem que investir dinheiro na saúde, como para atendimento do psicológico, da saúde da mulher, ter mais investimento. Não adianta falar em política pública, a lei boa se aplica tendo políticas públicas, mas sem verbas no orçamento, né? Como é que vai? Como é que constrói? Né? Então, é muito importante. Esse tema é amplo demais e eu me sinto muito feliz de estar aqui, querendo mostrar que tem que mudar. E você, Jesus, permita que assim me chame, tem que ter um protagonismo na Assembleia sobre essa questão de políticas, mais verbas para o Estado na política de defesa da mulher, tanto na questão da segurança das comunidades, como na questão da saúde, como na questão da educação e na mudança, logicamente, dessa concepção patriarcal, racista e machista. Jesus, eu vou pedir agora para você falar um pouquinho, então, sobre essa questão, né? Assédio às mulheres, essa questão de defesa das mulheres, como ela é tratada dentro da Assembleia Legislativa, como que ela é tratada também pelo seu mandato, né? Pela mandato ativista aqui dentro da Assembleia, e o que a gente tem, né, a âmbito estadual aí de políticas públicas ou leis que funcionem devidamente para proteger as nossas mulheres, as nossas crianças também. Antes, queria apresentar aqui para vocês minha pequenininha, que já está aqui um tempinho no colo. Ai, que amor! Estava dormindo aqui, já está um tempinho. Deixa eu mostrar ela. Olha, Thay, começarei a falar de trás para frente. Né? A nossa mandata é uma mandata coletiva, composta por 7 deputadas, as delas. Além de mim, homem, hétero, tem o Fernando, que é um outro homem branco. Então, nesse sentido, diria que o debate das questões relacionadas ao combate ao machismo, de rompermos, né, com essa cultura patriarcal, sem sombra de dúvidas, é algo presente em nossas discussões e nossas ações. Tanto é que é um debate presente em nossa estrutura de gabinete, o debate da questão da infância, da maternidade, o debate da criança, tanto é que compomos a frente parlamentar da primeira infância, e nesse sentido, esse é um debate que está super ligado à questão da maternidade, e nesse lugar eu sou apenas um ouvinte, sou apenas mais braços para essa construção, e estou ali para ouvir, para colocar o meu corpo, as minhas possibilidades nessa luta. E aí, também, só para não ficar, né, sentado escutando, porque, na real, o que importa mesmo é a nossa prática cotidiana, eu tomei para mim, justamente, o debate da infância, o debate, né, da paternidade, porque esse é um debate que, para contrapor parte do que as mulheres vivenciam cotidianamente, como a Janete falou aqui na fala inicial, né, de que as mulheres são né, quem de fato, né, em muitos casos, tem contribuído com a existência de suas famílias, porque muitas se tornaram mães solos, ou também porque muitas, né, infelizmente, viram seus maridos tombarem por conta do alto processo de genocídio do jovem preto,
da periferia, o jovem da periferia. Então, quando eu reforço o diálogo, o debate, né, da responsabilidade do que é ser pai, né, da responsabilidade que a gente tem com as nossas filhas, com os nossos filhos, no alimentar, no cuidar, no aprendizado. Quando a gente começa a entender, né, isso, né, de alguma forma, vai contribuindo para que ao longo do tempo a gente vá vencendo essa cultura patriarcal que está aí, né, há muitos e muitos e muitos anos, e a gente precisará de esforços efetivos para que se mitiguem o mais rápido possível. Se faz fundamental entendermos que viemos ao mundo, né, nas mãos, né, por meio de uma mulher. Temos irmãs, temos tias, avós, alguns optam por casar com mulheres. Então, a partir do entendimento de que essa é uma relação, né, de dependência, de equilíbrio para o ecossistema, né, de uma nova visão das relações que o mundo deve ter, sem sombra de dúvidas, é um passo assim, considerável para que a gente possa mitigar essas questões. Do ponto de vista prático, quero trazer aqui um dos exemplos que a Mônica, minha colega de importância, né, tem sido uma das mulheres mais ativas na Assembleia Legislativa em torno dessa discussão, é justamente sobre o SOS Mulher, um departamento que existe na Assembleia Legislativa, que desde o seu lançamento, né, desde quando foi instituído, se encontra fechado, um instrumento fundamental, né, no combate, né, para que as denúncias em torno dessas questões sejam cada vez mais apuradas e se encontrem aí caminhos para que o parlamento, né, faça valer as leis, se encontra fechado. Então, Mônica Seixas, Cília Pancará, Paula Aparecida, Érica Malunguinho, Isa Pena, que inclusive recentemente, né, sofreu um atentado, um assédio em pleno plenário, né? A própria deputada estadual também, Leci Brandão, né, estão juntas numa corrente, numa ação justamente para que este seja um departamento que reabra com estrutura para que possa se somar, né, na efetivação dessas políticas que as companheiras aqui, né, em suas falas, trouxeram a importância, né, da aplicabilidade de cada uma delas. E, por fim, não menos importante ainda no que tange a discussão do que estamos produzindo do ponto de vista legislativo em torno dessa questão, a gente tem aí uns 20 dias, né, que requeremos a Secretaria de Segurança Pública em relação às delegacias de mulheres em torno, né, do estado de São Paulo, para entender por que elas estão fechando, por que elas não estão atuando, né, autuando, por que os processos de denúncia, de BO, se encontram com altos índices, né, de queixas em relação a esses atendimentos. O que a gente recebe em torno de denúncias, né, de que as delegacias, muitas delas ainda, né, acabam não tendo empatia para o caso ali, para a denúncia que está sendo feita, de péssimos atendimentos, e denúncias muitas vezes de chegar nas delegacias e está tudo fechado. Então, eu pedi, inclusive, esse de 20 dias, aguardando, inclusive, retorno, né, da Secretaria de Justiça e de Segurança Pública, que possam dar conta, né, dessa necessidade urgente, porque se essas mulheres, né, embora encontrem uma rede afetiva, uma rede de apoio, porque além do Estado existe uma série de organizações que fazem essa acolhida e que é de fundamental importância. Mas é importante dizer que essa é uma responsabilidade do Estado, né? As pessoas pagam imposto justamente, né, porque o nosso Estado precisa retornar à sociedade, né, através de políticas públicas,
né, políticas que, de fato, possam mitigar a erradicação das desigualdades que foram, né, pilares, né, da sua construção. Então, por isso, terem delegacias das mulheres abertas, com efetivo, sobretudo de mulheres, né? Porque também botar ali 2, 3 policiais, homens, que ainda não conseguiram entender a importância, né, de contribuírem com essa luta, né, agressões, desrespeito continuarão existindo. Então, é muito importante ter essas delegacias e, né, que esse efetivo, inclusive, seja de mulheres. E só ampliando aqui, dizendo que, né, as pessoas trans também, nesses últimos tempos, né, a violência, né, tem sido também assustadora. Então, se faz necessário, né, que a gente inicie uma campanha, né, de erradicação dessas violências, porque se continuar desse jeito, a gente não sabe onde vai parar. É isso mesmo, Jesus. E aí a gente, nessa conversa, né, como a Janete disse, é um tema muito amplo, é uma conversa que a gente tem que ter sempre, mas é algo que é importante a gente deixar para quem está assistindo, né, em casa também. É um trabalho da sociedade, é um trabalho de formiguinha, né? Nós, pais, mães, temos que começar lá em casa mesmo, mudando alguns conceitos para as nossas crianças, né? Os professores também é importante que as escolas consigam conversar sobre isso para mudar também esse machismo, esse racismo, toda essa ideia, né, que a gente tem aí na sociedade, para que a gente mude algo lá na frente e também o poder executivo, legislativo consiga também fazer a parte deles, mas é importante que toda a sociedade faça. A gente está chegando aqui nos minutinhos finais do nosso programa, mas eu queria deixar um espacinho para que vocês façam as considerações finais de você. Então, se você quiser começar, Janete. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a esse programa, esse espaço de tratar um tema tão relevante. E gostaria de ressaltar que a violência contra a mulher, o assédio às mulheres, tanto psicológico, moral, sexual, patrimonial ou mesmo físico, que infelizmente no Brasil o feminicídio aumentou. No ano passado, nós tivemos 631 mulheres que morreram por ser mulher e por não querer ficar com seu ex-companheiro, noivo ou namorado. Isso é um absurdo. Mas aumentou muito o número de violência contra a mulher no Brasil. Morreram, ano passado, 1.890 mulheres. E já disse que a maior parte delas foram mulheres negras. Isso é seríssimo, né? Daí, temos que investir mais em uma educação não machista, não racista, não sexista, uma educação universal, baseada nas leis de que todas as mulheres são iguais perante a lei e, portanto, os homens também têm direito a serem tratados de igual, mas nós não podemos mais morrer. Chega de matar as nossas mulheres. Aproveito o momento para prestar a minha homenagem a Isa Pena, dizer que não concordei de maneira nenhuma com o que foi indicado pela comissão. Foi público, todos vimos. Isso é inaceitável no parlamento, um assédio, uma importunação sexual daquela monta. Para mim, é caso de perder o mandato mesmo, para servir como exemplo para que outros não o façam. Agradecer muito, me colocar à disposição e dizer, mulheres, tem mulheres no parlamento e homens no parlamento que lutam pela sua igualdade. Igualdade e, principalmente, acabar com essa impunidade de salários diferentes. Se eu quero salário igual para as mulheres, nos trabalhos iguais, vamos viver e, na pandemia, se cuidem, se vacine e não siga o genocida do presidente. Naila, você também pode fazer as suas considerações finais. A violência contra a Isa Pena foi uma violência contra todas nós mulheres que passamos cotidianamente por isso, e também especificamente nós mulheres na política,
porque esse espaço não é um espaço fácil, confortável de se estar. Ele é um espaço hostil para nós mulheres. Então, quando a gente vê que uma violência dessa, que teve repercussão nacional, não sofre as devidas consequências, a devida punição, isso também nos coloca numa posição vulnerável, porque dá abertura para que outros homens sintam-se à vontade para fazer também. Ainda falando, né, só concluindo sobre as políticas públicas para mulheres, políticas públicas são feitas quando se há um diagnóstico de um problema público. A violência contra a mulher, infelizmente, ainda hoje, 2021, não é tida pela maior parte da sociedade, as pesquisas mostram isso, como um problema público. Ela é muito vista como um problema de esfera privada, da esfera doméstica, familiar, aquele tradicional ditado, né, que não se deve meter a colher, mas a gente já sabe que se deve sim. Então, o que precisamos também é que, como a Janete também trouxe, todos os gestores, gestoras de todos os níveis, entenda esse problema como um problema público que precisa de políticas públicas. E, portanto, um diagnóstico, uma decisão de como tratar os dados. Nós precisamos de dados. Isso falta também bastante na política. Minha consideração final é também fazer um apelo para que todas as pessoas, homens e mulheres, se aproximem dessa pauta, desse debate e das pessoas que estão na política. Nós, para termos forças também, mesmo ocupando esse espaço, como hoje eu ocupo, Jesus, a Janete, nós precisamos da união das pessoas, da sociedade civil, para que a gente tenha força de implementar também as nossas iniciativas. Hoje eu ocupo esse espaço na política porque eu me inseri em movimentos de mulheres. As mulheres me dão força e me sustentam. Então, também fica o meu recado para outras mulheres que se aproximem de movimentos de mulheres e que acolham outras mulheres. Nenhuma mulher hoje está numa posição vulnerável, de violência, de desconforto, de inferioridade por opção. Nós estamos todas inseridas num sistema que nos deixa assim, sem autonomia. Então, nós precisamos ser acolhedoras umas com as outras também. É isso, muito obrigada novamente por esse espaço. Jesus, as suas considerações finais. Eu já queria agradecer também a presença, então, da Janete e da Naila. Foi muito importante esse debate. Já convido vocês para participar de outros programas aqui com a gente na Rede Alesp. A gente trata muito sobre esse assunto, mas tem outros assuntos muito importantes que acho que a gente pode conversar ainda. Jesus? Oi, filha, desculpa, assustei ela. Eu queria dizer para os homens, leiam Sueli Carneiro, leiam Angela Davis, leiam tantas outras, leiam Lélia Gonzalez, inclusive uma das maiores teóricas sobre a questão das mulheres, sobretudo das mulheres pretas em nosso país. Esse é um exercício que nós, enquanto homens, precisamos fazer para resgatarmos a essência que nos foi tirada por conta do processo de colonização, por conta desse processo de construção branco, cisgênero, heteronormativo, que nos foi imposto quando assim fomos arrancados de África para cá. Se faz fundamental fazermos esse resgate, e isso, sem sombra de dúvidas, se faz estudando, se faz se dando a possibilidade de adquirir conhecimento. Eu, enquanto um homem preto periférico e que compreendo todas as questões que aqui foram trazidas e me coloco constantemente a essas reflexões, e cabe dizer que me disponibilizo desde já a companheira, a nossa mais velha, e inclusive por isso peço a sua bênção, a Janete Pietá, para que as discussões em torno desta pauta que aqui foi tratada, ou tantas outras, possa ter nossa mandata como um lugar que
estará aliado a essa questão e empenharemos o máximo possível para atuarmos ao seu lado, mas pela conquista de dignidade das mulheres. A Naila, nem preciso dizer para ela que nós estamos juntos, né, Naila? Estamos juntão mesmo. Estou aberto a construir uma série de possibilidades, inclusive, né, de sermos um agente na Assembleia Legislativa, né, para que essas pautas, até porque nossa mandata já é composta por 5 mulheres, então, por si só isso já faz com que a gente caminhe nesse sentido, e eu, né, sendo um homem que compreendo tais questões, estou aqui para reforçar ainda mais a necessidade de entendermos essas bandeiras como bandeiras não apenas identitárias, mas bandeiras estruturais. Não haverá uma sociedade, né, onde essas questões, né, não sejam, né, ponta de lança para a resolução, né? Então, por isso, eu sou aqui grato pelo aprendizado, pela troca, e vamos juntos. E é isso aí. Para você que sempre nos assiste, divulgue para outras pessoas, porque a TV Alesc é uma TV pública e aqui é a fonte, né? Que se você quiser saber de mais coisas, é só ir procurar no dial da TV que você vai encontrar aqui muita coisa boa. Obrigada, Jesus, mais uma vez. Obrigada, Naila. Obrigada, Janete, por esse discurso, né? Esse debate de todos vocês tão importante diante desse tema que tem que ser discutido sempre. Muito obrigada.